Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre cidadania. E olha só o título da nossa aula: Cidadania, conquista do povo brasileiro. Por quê? Você já se perguntou se sempre foi assim? Se nós sempre tivemos o direito de sermos cidadãos? Sim ou não? Vem comigo. Para iniciar a nossa aula, eu te convido para fazer essa reflexão, né? O que é democracia? Você sabe o que é democracia? Olha só, aqui nós temos um conceito de democracia. Democracia é quando o governo permite que o povo exerça sua soberania, né? O povo tem seus direitos reconhecidos. E é um sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Por exemplo, as nossas eleições, elas ocorrem a cada 4 anos, né? Tanto para presidente, para governador, como para prefeito e vereadores. Mas será se sempre foi assim? Não. Por isso, a cidadania é uma conquista nossa. Nós lutamos pela nossa cidadania, tá bom? Então vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como que era antes dessa conquista, né? O Brasil, durante muito tempo, nós vivemos um período de ditadura militar, onde os governantes eram militares. Esse período, ele durou 21 anos, e ele foi um período onde nós não tínhamos o direito de sermos cidadãos de fato. Entre esses direitos que nós não tínhamos era o direito de votar, de eleger os nossos representantes, né? Foi um período também de muita violência, onde acontecia a censura. Você sabe o que é censura? Por exemplo, hoje nós temos os sites, os blogs, os jornais, onde é exposto tudo o que acontece, né? Seja na nossa política, seja na saúde, na educação, as notícias policiais do dia a dia. Nesse período de ditadura militar, existia a censura, né? Os jornalistas, eles não podiam falar sobre qualquer assunto. Eles só poderiam falar sobre assuntos que o governo aceitasse. Caso alguém falasse algo contra o governo, essas pessoas elas eram presas, elas eram torturadas e elas eram até colocadas para fora do nosso país. Isso aconteceu com grandes artistas, com músicos, com poetas, né? Por quê? Eles expressavam os seus sentimentos, as suas revoltas, através da música, da poesia, e muitas vezes esse pensamento era contra o governo. Então, o que o governo fazia? Prendia essas pessoas, torturava e, às vezes, colocava para fora do país. Só que o que aconteceu? O povo estava cansado de viver, né, nesse país com muita opressão, né, tendo seus direitos lesados, não tendo voz. E as pessoas elas começaram a se organizar, a lutar pelos seus direitos. E então teve início o quê? Uma campanha que ficou conhecida como Diretas Já, né? Essa foi uma campanha que se iniciou lá em São Paulo, em 1983, onde a população se juntou para lutar pelo direito de ser cidadão, pelo direito de eleger os seus governantes. Aqui nessa imagem está representado uma reunião, né, onde as pessoas dialogavam sobre a busca por esses direitos. O tempo foi passando, né, e nesse ambiente de luta das pessoas, dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, os nossos governantes desenvolveram por quase 2 anos a nossa Constituição Federal, né? Essa Constituição ela foi promulgada em 1988. Ela foi assinada, ela passou a valer
em 1988. A partir dessa Constituição, nós, cidadãos brasileiros, passamos a ter reconhecido vários direitos. Vamos conhecer alguns deles. A primeira característica da nossa Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, ela diz o quê? Que a nossa forma de governo é uma república presidencialista, né? Nós somos um país governado por um presidente, né? As eleições, elas passaram a ser diretas para presidente, governadores, prefeitos. E nós conquistamos o nosso direito a votar. Quem aqui já viu um documento que a gente chama de título de eleitor? Esse documento, você vai poder ter acesso a ele quando você completar 16 anos. A partir dos 16 anos, você pode retirar esse documento, que vai te dar o direito de votar, tanto nas eleições para prefeito, para vereador, para presidente, para governador, tá bom? Só que o teu direito a voto aos 16 anos, ele ainda não é obrigatório. Ele te dá o direito, só que ele só passa a ser obrigatório após os 18 anos. Então, após os 18 anos, você vai ter que obrigatoriamente votar em todas as eleições, seja para prefeito, seja para presidente, para governador. Essa obrigatoriedade, ela vai até os 70 anos de idade. Após os 70 anos, ela deixa de ser obrigatória e passa a ser optativa. Caso o idoso queira votar, ele pode votar. Caso ele não queira, não tem nenhum problema e ele não vai precisar justificar esse voto. Outro direito conquistado na nossa Constituição de 1988 está relacionada ao trabalho, à jornada de trabalho. Antes da nossa Constituição não existia um padrão, né? Eu chegava para trabalhar, eu ia trabalhar, eu não sabia quantas horas eu trabalhava, né? O patrão que comandava essa relação. Após a Constituição de 1988, ficou definido que cada trabalhador precisava trabalhar no máximo 44 horas semanais, tá? Tudo que vem após essas 44 horas semanais, a gente vai chamar de hora extra e o trabalhador vai ganhar algo a mais por isso. Também ficou definido que as mulheres grávidas teriam direito a uma licença maternidade de 120 dias, né? Após a mulher ter o bebê, ela vai poder ficar em casa recebendo por isso, né? Ela tem esse direito garantido na nossa Constituição. E os homens, os pais, eles também têm direito a uma licença paternidade de 5 dias. Olha só que legal. Imagina, antes da nossa Constituição, nós não tínhamos esses direitos. E tudo isso foi conquistado através da luta do nosso povo. Outra conquista do nosso povo, principalmente para as nossas crianças, foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado 2 anos após a nossa Constituição Federal. E ele veio para quê? Ele veio para ampliar o direito das nossas crianças, né? Quem aqui já viu crianças trabalhando fora da escola, né? Antigamente, muitas crianças não tinham acesso à escola porque precisavam trabalhar, né? Precisavam estar trabalhando para ajudar no sustento das famílias. Às vezes, nós temos esse caso dentro das nossas famílias, né? Na sua casa, talvez seus avós, talvez até seus pais não tiveram acesso a uma educação de qualidade porque precisavam trabalhar. E o Estatuto da Criança, ele veio justamente para proteger os direitos das nossas crianças. Vejamos agora alguns dos benefícios que o Estatuto da Criança deixa assegurado. Por quê? Porque é lei. Direito à saúde,
Direito à vida e à saúde. Então, toda criança ela tem acesso gratuitamente a ter acompanhamento médico através do Sistema Único de Saúde, direito ao nascimento. Então, nós temos, por exemplo, aqui em Imperatriz, o nosso hospital regional, onde a mãe tem acesso ao pré-natal desde o momento que ela descobre que está grávida até o nascimento dessa criança. Quando essa criança nasce, ela vai passar pelo acompanhamento pediátrico, ela tem direito a um registro de nascimento gratuitamente. Tudo isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela tem direito à liberdade, a ser quem de fato ela é, a uma convivência familiar e comunitária, tem o direito à família, tem direito à educação e criança não pode trabalhar, né? Todo mundo sabe disso. Então, o que a gente pode destacar aqui? Toda criança ela tem direito a ter acesso à educação. Então, nós temos uma rede de escolas para atender todas as crianças do nosso município, né? E essa criança, de fato, precisa estar matriculada e frequentar a escola. Caso você não frequente a escola por mais de 3 dias, a escola vai acionar um órgão que a gente chama de Conselho Tutelar. Esse órgão ele vai fiscalizar se as nossas crianças estão sofrendo algum tipo de problema, né? Se elas estão sofrendo algum tipo de lesão dos seus direitos, seja em casa, seja na escola, seja na comunidade. E não ir à escola é um grande problema. Então, o Conselho Tutelar vai visitar a sua casa, vai conversar com os seus pais para saber o que está acontecendo. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer receber uma visita do Conselho Tutelar, não é? Nem você e nem seus pais. E para que isso aconteça, você precisa ir à escola. Não deixe de faltar por nenhum motivo, a não ser que realmente seja extremamente necessário. Mas quando isso acontecer, avise o seu professor. Outra conquista dos cidadãos brasileiros é o Estatuto do Idoso, né? Não é só a criança que tem direito, o idoso também tem direito e a gente precisa respeitar tudo isso. O Estatuto do Idoso, ele veio para garantir a saúde, ele veio para garantir o transporte. Todo idoso, ele tem acesso gratuito, tá, ao transporte coletivo na nossa cidade. É um direito que está garantido no Estatuto do Idoso. E ele também tem direito a viajar de uma cidade a outra. Por exemplo, se o seu avô quiser viajar de Imperatriz a São Luís, ele tem direito à gratuidade na passagem de ônibus. Se esse ônibus já tiver com o percentual de gratuidade atingido, ele tem o direito de comprar essa passagem com 50% de desconto. Nessa imagem, nós temos a Casa do Idoso Feliz, aqui em Imperatriz. Essa é uma casa de apoio aos nossos idosos, onde eles têm acesso a atividades culturais, eles têm acesso a acompanhamento médico, eles têm acesso a artesanato, e é um local onde eles vão se confraternizar, vão conversar, vão brincar, vão se distrair. O que é muito importante para que eles tenham qualidade de vida, tá bem? Outra coisa, maltratar idosos é crime, né? Quem maltrata idosos pode ser preso, pode ser punido. Então, se você conhecer, se você souber de algum idoso sendo maltratado, você pode denunciar, tá bem? Converse com seu professor, que ele vai te direcionar. Agora que nós entendemos um pouco mais sobre o que é cidadania, né? Sobre como nós conquistamos todos esses direitos, eu vou te convidar a fazer uma atividade. Pesquise na sua casa o significado da palavra patriotismo, né? Patriotismo. O que é o patriotismo? É o nosso amor pela nossa pátria. E isso, ele está presente, seja na sua casa, na sua cidade, nos ambientes que você convive, na sua escola, né? E eu quero saber de você
quais atitudes que você possui que fazem de você uma pessoa patriota. Por exemplo, você zela pela preservação da sua escola? Ou você é aquele aluno que risca a parede, que risca a mesa? Ali é um patrimônio público, é nosso. Quando você sai, outra criança vai utilizar. Então, se você tem o cuidado de estar zelando pelo seu ambiente escolar, você é uma pessoa, você é um aluno patriota. Quando você vai à beira-rio, você tem cuidado para não depredar o patrimônio público? Então, você também é patriota. Mas se você, quando chega na beira-rio, pega o lixo e joga em qualquer lugar, você não está sendo patriota. E a gente está aqui para aprender, para lutar pela nossa cidadania, mas, para, acima de tudo, colocar em prática essas atitudes, tá bem? Grave um vídeo explicando se você é patriota e de que forma você está contribuindo para a construção de um mundo melhor, de uma pátria melhor. Envie nesse número que está aparecendo na sua tela para a gente mostrar para toda a nossa cidade os bons exemplos que nós temos. Hoje ficamos por aqui e até nossa próxima aula. Tchau!